Olá, meus alunos! Sejam muito bem-vindos. Mais uma aula de Biologia, professor Silvio Santos com vocês. E hoje nós vamos falar aí sobre metabolismo energético, né? O que seria os tipos de metabolismo energético? Nós temos aí a respiração celular, né, que é a obtenção de energia a partir lá da quebra da glicose nos seres eucariontes heterotróficos, né? E temos aí também a fotossíntese, que é realizada pelos seres autotróficos. Então, hoje, nós vamos entrar, né, nós vamos falar, aliás, sobre essa questão da fotossíntese e da quimiossíntese, que é a forma de seres autotróficos adquirirem, né, produzirem suas moléculas orgânicas aí para a obtenção do seu próprio, para a obtenção da sua energia, né, para a obtenção do seu alimento, tá bom? Lembrando que é uma coisa assim um pouco um pouco errada, às vezes, o que alguns profissionais falam, porque na fotossíntese, o ser vivo autotrófico ele não vai produzir a energia para ele usar, né? Ele vai produzir o composto orgânico que vai servir como matéria-prima para a produção de energia, entendeu? Mas, numa forma geral, a gente diz que ele produz a própria energia, tá bom? E durante o processo também da fotossíntese, tem aí suas fases, enfim, a gente vai estar vendo, você vai ver algumas peculiaridades como a própria produção de ATP, de energia, ainda nesse processo, né? Antes de acontecer a formação dos componentes orgânicos, que é o objetivo da fotossíntese, né? Mas a gente vai estar vendo isso com calma, eu só estou dando uma introdução aqui ao assunto, tá? Joga na tela aí, por favor, a gente vai dar uma olhada agora na aula de hoje. Oficialmente, a pauta da aula de hoje é metabolismo energético das células, parte 2. O metabolismo energético das células, parte 1, a gente viu lá a questão do ciclo de Krebs, a glicólise, a cadeia respiratória, que é a obtenção de energia nos seres heterotróficos, tá bom? Lembrando que seres heterotróficos são seres que necessitam de outros seres vivos para obter sua energia. Os seres autotróficos, que são os seres que realizam, né, essas funções, né, essas atividades que a gente vai ver hoje, esses seres são autótrofos ou seres autotróficos, que vêm de seres vivos que conseguem, né, constituir ou produzir a sua própria energia, ok? Sem precisar de outros seres vivos. E hoje nós vamos abordar aí a fotossíntese e a quimiossíntese. Tá bom, pessoal? As habilidades: receber, né? Ou, aliás, reconhecer os diferentes tipos de organização e a forma de obtenção de energia dos seres vivos. 2. Relacionar fenômenos, fatos e ideias, elaborando novos conceitos e identificando as diferenças dos diversos níveis de vida. Então, fotossíntese e quimiossíntese, de uma maneira geral, é a função realizada, né? É o processo realizado pelos seres autotróficos para obtenção da própria energia, tá bom? Eu vou colocar aqui, ó, processo realizado pelos seres autótrofos, tá bom? Para quê? Para obtenção da própria energia. Ou seja, esses seres, né, quando eles precisam de alimentação, eles não vão atrás de outros seres vivos. Eles se viram, em outras palavras, com o que tem no ambiente, tá bom? Então, os seres fotossintetizantes e os seres quimiosintetizantes, eles vão realizar processos, né, para obtenção da própria energia. Eles mesmos realizam esse processo, né, com os mecanismos que eles têm, tá bom? Então, vamos lá. A fotossíntese, ela é realizada por seres vivos, né,
autotróficos ou autótrofos, como eu falei, tá bom? Esses seres autotróficos podem realizar a obtenção de energia usando a luz solar como, como reagente, digamos assim, nesse processo, tá bom? Mais o CO2 e mais também tem a água, né? Também é usado água na fotossíntese, na reação da fotossíntese. E tem os quimioautotróficos, ou seja, os fotoautotróficos utilizam a luz do sol para obter energia e dar início aos processos de reações da fase clara e fase escura. Os quimioautotróficos são seres que vivem em ambientes no qual a luz do sol é escassa, portanto a luz não chega. Então o que eles vão fazer? Eles vão retirar de componentes inorgânicos, né, a energia que eles precisam para promover a produção do componente orgânico, tá bom? Então, fotossintetizantes utilizam a luz do sol para reagir com o CO2 e a água e assim realizar o processo de produção da molécula orgânica. Já os quimioautotróficos, eles não têm luz do sol, né? Pode ver que no lugar do sol aqui, ó, aqui em cima tem o sol mais o CO2. Aqui embaixo não é o sol mais o CO2, né? Sulfeto de hidrogênio, tem o enxofre, temos o ferro, entendeu? Então, esses seres eles vão pegar essas substâncias aqui e dela eles vão retirar a energia para poder produzir suas moléculas orgânicas, que no caso aqui a gente usa como exemplo a glicose, tá bom? A glicose é aquela molécula orgânica que os seres vivos produzem, os seres autotróficos, né, para servir de produção de energia, que é a glicose. Uma coisa interessante é que a glicose ela é um tipo de açúcar, né, que ela vai ser produzida na fotossíntese, né? E nesse processo existe uma sobra, existe como se fosse um produto daquilo. Aquele processo todo fez o que a planta quer, que é o composto orgânico, a glicose, mas sobrou água e oxigênio, ou seja, sobra água e oxigênio. Esses subprodutos, eles são dispensados pela planta, através aí de processo de transpiração e a liberação do oxigênio para o ambiente. E o que vai acontecer? Esse oxigênio, que é um produto da fotossíntese, ou seja, é como se fosse uma excreta, né? Algo que a planta não quis, ela não utilizou aquilo, né? Ela é como se ela jogasse fora e é o que mais os seres vivos precisam, né? É um dos principais subsídios para a vida de todos os seres vivos do planeta. Haja vista que foi quando começaram a ter as primeiras fotossínteses no nosso planeta. Algumas comunidades que eram anaeróbicas acabaram padecendo porque elas não conseguiam viver sob a presença de uma massa de oxigênio naquele volume, né, que quando começou a oxigenação do planeta. Porém, com o passar do tempo, foram sendo desenvolvidos seres, foram se adaptando à sobrevivência, né, usando esse oxigênio que sobrava dessas primeiras fotossínteses, que era jogado fora, digamos assim, pelas primeiras bactérias fotossintetizantes, os primeiros procariontes. Então, daí para frente, esses seres começaram, sim, a assimilar o oxigênio e esse oxigênio virou a base para a vida de muitos seres vivos, tá bom? Então, é interessante isso aí da fotossíntese aqui, ó. A fotossíntese, ela utiliza a luz do sol, né? Os fotossintetizantes utilizam luz do sol mais CO2 e mais água para produzir a molécula orgânica, que no caso é a glicose. Os quimiosintéticos também, ou quimioautotróficos, eles vão utilizar, ao invés da luz do sol, deixa eu passar para cá, ao invés da luz do sol, eles vão usar moléculas inorgânicas, tá bom? E mais o CO2, ou seja, no lugar da luz do sol, você consegue perceber que são moléculas inorgânicas, da onde eles vão retirar elétrons. Por que elétrons? Esses elétrons são componentes energizados, quimicamente falando. Então é isso que interessa para eles produzirem as suas devidas
a sua devida matéria-prima para a produção de energia. E vale ressaltar também que esses seres quimiosintetizantes, eles vivem geralmente em situações que não têm a luz do sol. É por isso que eles tiveram que se adaptar e conseguir fazer os seus processos de produção, de síntese da sua própria energia, eles tiveram que se adaptar de alguma outra forma, que foi, né, a oxidação dessas moléculas orgânicas, aliás, dessas moléculas inorgânicas aqui, tá bom? Joga na tela, por favor. Então aqui a gente tem, né, aquela famosa ilustração da fotossíntese, né? Conceitualmente, a fotossíntese é uma coisa muito simples. Agora, tecnicamente falando, ela é um processo complexo de acontecer. Tá bom? Então, nós temos o que é a fotossíntese. Se eu lhe perguntar, conceitue, dê o conceito de que é a fotossíntese. Provavelmente você vai falar assim, ou algo parecido. É o processo pelo qual as plantas obtêm sua própria alimentação, ou sua própria energia, tá? Então, é isso. Porém, não é tão simples assim, tá? Eu confesso que é um processo que tem lá sua complexidade, mas se você prestar atenção, você mata a pau, né, e tira de letra. Então, o que ela vai fazer? Ela vai absorver o gás carbônico, né? Além do gás carbônico, vai estar presente água, né, que a planta já tem no seu organismo, aí, através dos vasos condutores, do sistema de absorção dela, e mais a energia solar, tá bom? Esses três, né, eles vão reagir e produzir energia, tá? Essa produção de energia vai gerar moléculas de oxigênio que vão sobrar, digamos assim, desse processo. Aí eu te pergunto, esse oxigênio, ele vem da onde? Né? Ele vem das moléculas de água, que vão sofrer um processo chamado fotólise, tá bom? Esse E saiu meio estrubicado aqui, mas eu vou consertar. É um processo chamado fotólise, tá bom? Então, o que é a fotólise da água? É a quebra da água durante o processo da fotossíntese. Essa quebra, né, você sabe que a água é formada por H2O. A partir do momento que ela separa do oxigênio, quando ela separa do hidrogênio, esse oxigênio passa a sobrar nesse ambiente. E esse hidrogênio ele vai ser carreado no processo, ele vai ser retirado da água, ele vai ser utilizado para a produção de energia aí da planta, tá bom? Então vamos lá, basicamente a fotossíntese é isso, luz do sol, gás carbônico e água na planta, né? Essa planta, através das moléculas lá que ela tem dentro das suas células, uma estrutura chamada cloroplastos, que tem, por sua vez, estruturas internas que contêm o pigmento clorofila, né? E alguns carotenoides também, outros tipos de pigmentos existem também, mas a clorofila é a principal. Essa clorofila vai possibilitar as reações que vão gerar a energia para a planta, tá bom? E no final disso, o que vai ser gerado? A glicose. Afinal de contas, é isso, pessoal, que a planta está visando, ela não está querendo. É interessante falar isso. A planta, o ser humano na sua prepotência, né, no seu raciocínio, às vezes burro, ele acha que a planta está fazendo a fotossíntese para liberar oxigênio para ele. Não, porque as plantas elas fazem a fotossíntese porque a fotossíntese tem como produto o oxigênio. E por isso que as plantas estão realizando a fotossíntese negativo, né? Nós não estamos aqui, aliás, as plantas não estão aqui por causa da gente. É a gente que está aqui por causa das plantas. É ela que nos fornece o subsídio para a gente conseguir sobreviver. Tanto de alimentação, componentes orgânicos, quanto, né, a questão da respiração. A gente precisa de oxigênio. E de onde que vem esse oxigênio? Da fotossíntese. E é só as plantas que realizam fotossíntese? Não. Existem plantas, existem algas e existem cianobactérias, que são tipos de bactérias. Então, algumas bactérias, de uma forma geral, realizam fotossíntese, algumas outras quimiossíntese. Tá? Há alguns protistas
que são as algas protistas, realizam fotossíntese e as plantas. E uma curiosidade para você, a grande maioria do oxigênio que a gente respira, que está disponível no ar, ele não vem da floresta, ele vem do metabolismo, né, das algas e cianobactérias presentes no ambiente aquático do planeta, ok? Então, as plantas são importantes, mas a água com as suas algas, seus componentes fotossintetizantes, que estão, né, os fitoplânctons ali, eles são mais importantes ainda para a oxigenação do planeta, tá bom? Então, você percebe aqui nessa imagem, como ela é bem autoexplicativa, sol, água, sais minerais aqui embaixo, mais o CO2 vão reagir, liberar energia para que a planta consiga produzir a glicose e, com isso, né, o produto disso tudo é liberando também o oxigênio e mais água, tá? Então vamos para frente, joga na tela. Basicamente, a fotossíntese é isso aí, tá? Então, qual seria aqui a fórmula, digamos assim, a equação geral da fotossíntese? Independente dos números, a fotossíntese ela vai utilizar o CO2, deixa eu apagar isso aqui. Ela vai utilizar o CO2, né, que é o dióxido de carbono, água, com mais a luz. Essa luzinha aqui, ela está no lugar errado, tá, pessoal? Era para ela vir mais ou menos aqui. Ou seja, tá? E a partir daqui, né, está um pouco desorganizada essa animação, ela vai, né, o CO2 com a água vai sofrer a ação da luz solar e vai gerar a C6H12O6, eu vou fazer aqui embaixo, vou fazer vermelho, C6H12O6, tá bom? O que é isso, pessoal? Que molécula é essa? É a nossa famosa glicose. Ou seja, a fotossíntese pega moléculas inorgânicas, né? Moléculas inorgânicas, que é o gás carbônico e a água. MI é de moléculas inorgânicas, tá? Elas vão agir com a luz do sol, né? Com o auxílio da luz do sol, vão reagir e ao final desse processo, né? Que eu estou simplificando bem, vai ter a produção de moléculas orgânicas, que no caso aqui é a glicose, mais água e mais oxigênio, tá bom? Ah, professor, mas aqui se for levar em consideração o 12 daqui, ó, aqui é menos água. Sim, tudo bem, mas ela gera água no final. A água também é um produto, por mais que ela seja menos do que entrou, mas acaba sobrando. E se você prestar atenção, existe o oxigênio que lá na primeira parte da equação não tinha, né? Mas agora tem o oxigênio. Por quê? Porque essa água foi quebrada, né? E esse oxigênio vai acabar sobrando na situação. E lembra do nome que eu falei da quebra da água? Chama fotólise, tá? Fotólise da água. Lise, vem só para vocês entenderem a palavra, né? Lise significa quebra, foto significa luz. No caso, fotólise da água é quebra da luz, não, aliás, quebra da água pela luz, tá? Vale salientar que a luz solar é um fator muito importante aí na fotossíntese, tá? Então, o panorama geral da fotossíntese. Qual seria? Aquilo que eu acabei de falar, né? O sol com a água que está no solo, ela vai ser absorvida, né? Eles vão reagir, depois desse processo vai ser gerado o oxigênio, com a quebra da água vai sobrar o oxigênio e juntamente com a reação do sol, CO2 e a água, vai gerar a quebra da água, né? Vão sobrar os oxigênios e ser gerada a glicose que a gente falou ainda há pouco. Então, em linhas gerais, o que acontece? Os eventos principais da fotossíntese são a absorção de energia da luz, né, pela clorofila, ou seja, é a clorofila que capta essa luz e faz com que essa luz seja canalizada para um centro de reação, né, que vai dar início a todo esse processo de produção de energia, tá? Então ela tem a redução de um aceptor
de elétrons chamados NADP, que passa a NADPH. Lembra da quebra da água lá, que eu acabei de falar, que o oxigênio ele se separa, ele quebra, o H2O se rompe, né? Esse H2 ele se separa do oxigênio, mas não quer dizer que ele deixa de existir. Ele simplesmente vai para um outro tipo de reação, ele vai para uma outra ligação com outras moléculas, tá? E o oxigênio acaba sobrando. Então, esse NADP, que é uma molécula de energia química, é um tipo de energia química, né? Essa molécula NADP, ela vai servir como um aceptor, ou seja, aqueles elétrons de hidrogênio que estão, digamos assim, sobrando na situação, que estão separados ali, ele capta essas moléculas e se transforma em NADPH2, gerando já aí um tipo de energia química, tá bom? E a formação de ATP e a síntese de glicose. Aí você pode perguntar assim, como eu sublinhei aqui, né? Fiz um quadradinho aqui, a formação de ATP e a síntese de glicose. Aí você fala assim, você pode perguntar, mas professor, presta atenção, a planta, ela precisa fabricar a sua própria molécula orgânica, que é a glicose. Legal, essa é a função da fotossíntese, a fabricação da glicose. O resto, água, oxigênio, é produto, é por acaso, aí acaba servindo para a gente, tá bom? São sobras químicas dessa reação, mas a função é a glicose. Para a produção da própria glicose, que vai servir para a produção de energia na forma de ATP lá na frente, para que tudo isso aconteça, já existe a produção de ATP durante o processo. Aí você pergunta, mas se já está gerando ATP aqui, se já está gerando ATP aqui, ó, como eu acabei de apontar, né? Por que ela precisa fazer a glicose para gerar energia depois? Essa ATP, pessoal, ela não é suficiente para manter esse organismo. Ela é uma energia produzida para um processo pontual, né? Ela vai servir, é como se ela tivesse uma proporcionalidade para aquele processo. Ela não tem força para manter o metabolismo do organismo inteiro, tá bom? Então essa produção de ATP, ela é importante sim, ela já é uma molécula de energia, mas a produção de energia a partir da glicose que virá com o final desse processo, vai ser um processo de produção de energia muito mais eficiente e muito mais quantitativo, né? Sendo assim muito mais relevante para a planta, tá bom? E a síntese da glicose, né? A síntese da glicose, como eu falei, é o final, é a finalidade de todo esse processo, tá bom? Que vai acontecer na segunda fase. Então vamos lá, joga na tela. Mais uma vez esse esqueminha aí. Então, é realizado pelos seres clorofilados. A fotossíntese, ela só é realizada por seres clorofilados, tá? Representado por plantas, tá? Aquilo que eu falei, ó, plantas, alguns protistas, como no caso as algas, e as bactérias, que são fotossintetizantes, que são cianobactérias, tá bom? Então, sempre esse esqueminha aí para você não perder a órbita, né, da fotossíntese. Aliás, é o esquema mais clássico. Então, sempre lembre, plantas, algas protistas, bactérias fotossintetizantes e cianobactérias. Ou seja, quando eu falo bactérias fotossintetizantes, eu não estou dizendo que bactérias são fotossintetizantes. Eu estou aqui me referindo a algumas bactérias que têm a capacidade de fazer fotossíntese. E as cianobactérias que vivem na água, né? E também realizam esse processo. Tá? Então a gente tem duas etapas na fotossíntese. A gente tem a fase luminosa, ou seja, a reação luminosa, e a fixação de carbono, tá bom? O que vai acontecer nessas duas fases? Interessante, a gente chama também de fase clara e fase escura, tá bom? Uma coisa que é importante eu frisar aqui para você. Eu vou ficar aqui bem no meio para apontar para as duas situações, tá bom? Então, fase clara. Por que ela é chamada fase clara? O nome é bem intuitivo, o nome é autoexplicativo. Porque ela ocorre na presença de luz, né? Ela ocorre na presença dos raios solares. Essa reação, ela depende da luz solar, né? Porque a clorofila vai usar a energia, né? A fotoenergia
ela vai ser usada pela clorofila para poder dar início, né? Através dessa energia, ela vai energizar a clorofila, a luz do sol vai energizar a clorofila para a liberação de elétrons, tá bom? Dentro de de uma cadeia, né? De um sistema chamado fotossistema, que a gente vai ter na atuação da primeira fase, que é a fase clara. Já a fase escura, que é a fase da fixação do carbono, que é a fase onde vai ser, de fato, produzida a molécula orgânica, e que, se for pesar, né, a fase mais importante da fotossíntese é essa fase escura, tá bom? Porque é nela que vão ser produzidos os componentes orgânicos. A fase clara, ela serve basicamente para produzir energia, para essa energia ser usada na fase escura, entendeu? Agora eu te pergunto, por que essa aqui, nesse caso aqui, ela é chamada de fase escura? Você vai achar óbvio, né? Se uma é fase clara, porque ela precisa da luz solar, a fase escura é porque ela não precisa da luz solar, ela acontece no escuro, né? Na ausência de luz. Não é bem assim, pessoal. Por que ela é chamada de fase escura? Não é porque ela só acontece no escuro, tá? Ela é chamada de fase escura porque ela não necessita de luz para ocorrer. É por isso. Mas não quer dizer que ela só ocorre do escuro, entendeu? Esse nome ele é mais para uma didática, de você entender melhor. Então, os livros didáticos tratam assim. Não quer dizer que essa planta ela só vai reagir, fazer a segunda fase, né, produzir glicose se ela estiver num ambiente escuro. Não quer dizer isso. Só quer dizer que ela não precisa da luz para acontecer. Então, ela pode acontecer de noite, ela pode acontecer de manhã, ela pode acontecer a qualquer momento. Porém, nesse momento, na fase escura, né, na segunda fase, que é a fase química, onde tem a fase mais técnica, digamos assim, da produção da energia, né, da glicose, nessa fase ela independe de luz. Então, ela ocorre a qualquer momento do dia, tá? E frisando, por ela não precisar de luz, por isso que recebe o nome de fase escura. Se você prestar atenção agora, que é muito importante, aqui, a fase, vou me afastar um pouco aqui para dar esse destaque, a fase fotoquímica, que é a fase clara, ou seja, é a reação luminosa, ela vai acontecer nos tilacoides. O que são tilacoides? São estruturas que estão presentes dentro do cloroplasto. E cloroplastos são estruturas que estão presentes nas células vegetais ou de seres fotossintetizantes, tá bom? Principalmente nas plantas. Tem os outros seres sintetizantes, eles não têm, basicamente, não são necessários ter o cloroplasto, mas no caso das plantas, sim. Então, nas plantas, essa primeira fase ela vai acontecer nos tilacoides, que são estruturas que parecem moedas, né? A gente vai estar vendo daqui a pouco. Elas parecem umas moedinhas, uma empilhada na outra, que vão formar uma estrutura chamada grano, tá? Então, esses tilacoides vão conter clorofila dentro, que é onde vai acontecer a membrana desse tilacoide, juntamente com a clorofila, é que vai permitir essa reação luminosa. Então, ela vai depender o quê? Da energia luminosa e da clorofila, essa primeira fase. E o evento é o quê? A fotólise da água, aquilo que eu falei, né? Que a água é quebrada e libera o oxigênio. E a fotofosforilação, que é a produção de ATP nessa primeira fase, tá bom? E junto dessa ATP vai ter, que é a formação da energia química na forma de ATP, vai ter também a formação da energia química chamada NADPH, que é aquela molécula NADP que vai, ela vai aderir, né? Ela vai chamar para ela vai atrair as moléculas de H2, né? Hidrogênio 2, que estão ali soltas durante o processo. Então, ela se liga a essas moléculas e gera a energia. Então, gera ATP e gera NADPH, que é isso que eu estou falando. Você pode achar, mas já não produziu energia aqui? Por que tem que produzir a glicose para produzir mais energia? Essa energia ela só é suficiente para esse processo. Por isso, a primeira fase, que é a fase clara, ela serve basicamente para a produção de ATP e NADPH2, que vão servir como energia para a segunda fase. E elas ocorrem no tilacoide, tá bom? Já a fase escura, né, que ela é escura por todo aquele motivo que eu te falei, ela vai ocorrer no
estroma. O que é o estroma? É como se, é uma espécie, fazendo uma analogia, é como se fosse o citoplasma do cloroplasto. O cloroplasto ele tem uma membrana interna, uma membrana externa, e dentro dele ficam as estruturas, que são os tilacoides, os grânulos, e entre esses grânulos e a membrana fica um espaço como se fosse o citoplasma, que é equivalente ao citoplasma, que é o estroma dentro. E a fase 2, ou fase clara, fase química, né, da fotossíntese, ela vai ocorrer no estroma. Então, a primeira fase da fotossíntese ocorre no tilacoide, a segunda fase, que é a fase escura, vai ocorrer no estroma, tá bom? E ela depende indiretamente da luz, ou seja, ela não depende exatamente da luz. A luz foi necessária no processo porque ela teve aquela ação na primeira fase aqui, mas agora não precisa ter a luz na situação para que ela aconteça, tá bom? E o evento principal dessa reação, né, na fase escura, é um ciclo chamado de ciclo de Calvin-Benson, que foi o cientista que descobriu esse processo dentro das plantas, entendeu? Então fixa bem isso aí. Fase clara, fase escura. Fase clara acontece na presença de luz, fase escura não precisa exatamente de luz, fase clara acontece nos tilacoides, fase escura ocorre nos estroma, ou no estroma, né? Fase clara, o principal evento é a fotólise, que é a quebra da água, liberação de oxigênio, a produção de ATP, né? E através da fotofosforilação e a produção de NADPH. Na fase escura, né? Que está espelhado aqui, eu erro o lado, né? Na fase escura, o evento principal é o ciclo de Calvin, que vai ser de fato a produção de glicose com o uso dessa energia que foi produzida na fase clara, né? Que é essa daqui, tá bom? Voltando aí para a tela. Então, estruturas envolvidas na fotossíntese. Esse esquema aqui é interessante. Isso aqui tem tudo que eu falei, só que agora de uma forma mais visual, tá? Deixa eu colocar na tela todas as estruturas para eu explicar, tá bom? Opa, tá. Então, os cloroplastos ficam nas células, né, na folha, ali presente na folha, que vão dar onde tem a clorofila, que vai dar essa coloração. Esse cloroplasto, né, ele vai ter, aqui a gente tem a célula que forma a folha, vai ter a parede celular, o núcleo, o vacúolo, aquilo que a gente já conhece. E vai ter uma estrutura chamada cloroplasto. Esses cloroplastos, né, eles têm umas estruturas internas chamadas grânulos. O que são grânulos? Grânulos são pilhas de moléculas, de partes menores ainda, que são chamadas tilacoide, que elas lembram como se fosse um monte de moeda empilhada, entendeu? Então, os tilacoides, um em cima do outro, formam o que a gente chama de grânulo, tá bom? E essa estrutura está dentro do cloroplasto. E vocês percebem que existem os grânulos, né? E existe um espaço entre eles aqui, ó, que é o espaço, como se fosse o espaço aonde eles estão inseridos. Esse espaço que eu falei que equivale como se fosse o citoplasma da célula, eles são chamados, né, esse espaço é chamado de estroma. Tá? O estroma é o espaço onde fica o DNA, onde ficam outras moléculas, né, e outros sais minerais ali dispersos no cloroplasto. Lembrando que o cloroplasto são células presentes em células vegetais. Então, dentro desses tilacoides, né, vai acontecer a primeira fase, mais especificamente na membrana do tilacoide, né, que é onde está dando esse destaque aqui. Tá? E a segunda fase vai acontecer lá no estroma, que é nesse espaço intracloroplasto, tá? Podemos dizer assim. Então é isso, tá bom? Então aqui vocês conseguem entender. Cloroplastos, tilacoides, que são dispostos um em cima do outro, formando o que a gente chama de grânulo. E nessa membrana que formam esses, né? Nessa membrana que formam os tilacoides,
existem proteínas e estruturas nessa membrana que formam um composto chamado de complexo antena. Tá? Esse complexo antena ele vai absorver luz, é por ele que a luz vai ser captada, né? Em contato com a clorofila, né? Isso aqui, lembrando que isso é a membrana do tilacoide, tá? Em contato com a clorofila numa região chamada fotossistema, uma molécula chamada fotossistema. Então a gente tem fotossistema 1 e fotossistema 2. Fotossistema 2, que é o primeiro, né, por onde passa essa situação, a gente chama de P680 e o fotossistema 2 é P700, tá bom? Então, o que vai acontecer? Aqui a luz solar vai incidir, né, no primeiro fotossistema, que é o 680, que é onde tem o sistema antena, que eu acabei de falar para vocês, na membrana do tilacoide. Esse sistema vai ser excitado. O que é excitado? Essa é a palavra assim. Ele vai agitar, né? Ele vai, de alguma forma, estimular esses elétrons presentes na clorofila A, P680, e esses elétrons vão ser transportados, eles vão ser liberados, eles vão ser desprendidos dessa clorofila e vão ser levados por um aceptor, que é um transportador de elétrons. Durante esse processo, né, de ida desses elétrons para o fotossistema 1, onde fica o P700, a clorofila P700, existe um gradiente de prótons, de hidrogênios que foram liberados na fotólise, tá bom? Que é esse processo aqui que aconteceu aqui no cantinho, ó. Ele foi liberado na fotólise, né, onde liberou o CO2 e liberou o hidrogênio, aqui, onde liberou o oxigênio e depois liberou o hidrogênio, né, com a quebra da água. Né? Esses hidrogênios vão ser usados para a formação, né? Primeiramente vai ter o gradiente, a formação do ATP, esse gradiente de hidrogênios, né, que vão ficar livres, digamos assim, e depois eles também vão ser ligados, né, depois que eles passam pelo fotossistema 2, eles vão também ser passados por receptor primário e ser capturados pela molécula NADP, que vai passar a formar uma molécula chamada NADPH, tá bom? Então, o ATP vai estar formado juntamente com a energia química também NADPH. Agora, essa energia vai ser usada, né, na outra fase, tá bom? Então, aqui é outro esquema, a gente tem a luz chegando, né, fotossistema 1, esses elétrons vão ser excitados e vão ser transportados lá para o fotossistema 2. Nessa passagem vai acontecer aqui a formação de ATP, né? A gente percebe aqui a fotólise da água, onde o oxigênio ele é separado do hidrogênio, tá bom? Que vão ser usados aí para a formação de ATP e NADPH, ok? Então isso aqui, ó, é dentro do tilacoide. Agora, o ambiente externo é onde vai acontecer, né, a última fase, ou seja, a segunda fase, né, que é a visão, que é a parte que produz a glicose. Então aqui a gente tem o mesmo esquema, só que de uma outra forma, né? Então aqui, ó, no tilacoide ocorre a primeira fase, que vai gerar energia, que vai ser usada na segunda fase, que é a fase escura, que é o ciclo de Calvin, onde vai acontecer uma série de reações, né? O ciclo das pentoses, uma série de reações entre moléculas, onde vai ser produzida açúcares, moléculas orgânicas, tá bom? Então, em resumo, né, é o que acontece naquele famoso esquema que a gente conhece, né? Através da respiração, a célula vai pegar o CO2, a célula não, né? A planta pega o CO2 do ambiente, né? Com a luz do sol e com a água presente na situação, ela vai produzir a energia para que a glicose seja produzida, tá bom? Então, esse é o panorama geral da fotossíntese. Na quimiossíntese, o que a gente tem? A gente tem aquilo que eu falei, reações que produzem energia química. A quimiossíntese é isso, reações que produzem energia química convertida da energia de ligação dos compostos inorgânicos, ou seja,
Esses seres já não utilizam a luz do sol, eles utilizam compostos inorgânicos, sendo a energia química liberada, empregada na produção de compostos orgânicos, ou seja, ele retira os elétrons dos compostos inorgânicos, né? Aquilo que eu falei, sulfeto de hidrogênio, enxofre, enfim, né? Ferro, ele retira esses elétrons dessas moléculas, produz a energia para que ele consiga produzir sua molécula orgânica. É isso que os quimiosintetizantes fazem, né? Os quimiautotróficos. É um recurso normalmente utilizado por algumas espécies de bactérias e arqueobactérias, que são bactérias, seres que vivem em ambientes onde não tem, né, a luz solar. Então elas têm que providenciar de alguma outra forma a produção da sua energia, né? Então essas bactérias recebem a denominação segundo os compostos inorgânicos reagentes. Então ela pode tirar elétrons dos ferro, das moléculas de ferro, que são as ferrobactérias. Tem as que podem tirar dos compostos à base de nitrogênio, que são as nitrobactérias, tá bom? E tem também as sulfobactérias, que são aquelas que podem retirar do enxofre, né, dos compostos de enxofre, mas aqui eu só citei duas aqui na aula, tá bom? Ou nitrificantes, nitrobacters ou nitrificantes, que vai ser a mesma coisa. Nitrosomonas, nitrobacter, do gênero bactérias quimiosintetizantes. Tá bom, pessoal? Então, nessa aula a gente viu o processo aí de metabolismo celular, né? A produção de energia por parte dos seres autotróficos. Tá bom? Vamos lá para o nosso resumo e dar uma relembrada aí que a gente viu nessa aula.